Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV. Com o nosso assunto hoje é o seguinte: um ano de alterações na lei do inquilinato. As mudanças na lei do inquilinato estão completando um ano. O Lelo, ex-presidente da Associação Moradores da Lagoa, o Lelo, que era o presidente da Amola, ele pergunta o seguinte: as pessoas que alugam na temporada de verão e destroem as habitações fazem isso na própria casa? É claro que não, né? Mas é aquilo que a gente está falando, isso aí vem de berço, vem de educação, enfim. E as pessoas vêm para extravasar, mas isso não justifica que pode destruir o imóvel, né? Exato. Mas aí é o seguinte, aí a importância do contrato, né? Com certeza. Aí a importância do contrato, porque de repente se faz de boca, é mais difícil também, né? Porque o que acontece? Essa questão do contrato, ele entra até na questão da responsabilidade, né? A lei de locações, ela tem, bem específico também, um aspecto para os aluguéis de temporada. Mas a situação hoje você trabalhar com imóvel para locação de temporada, ele é muito arriscado. Então, o que por exemplo, a gente tem de experiência? Primeiro, evitar locar para quem você não conhece ou quem já tem uma boa indicação. Isso já é uma grande coisa, né? E cuidar muito com o tipo de inquilino que vai vir para esse tipo de locação, né? Às vezes a gente está ali andando, vamos supor, nos ingleses, tem um senhor chacoalhando uma chave, um exemplo. Você não sabe, né? Aquela pessoa às vezes não tem noção do risco, porque você vem... Florianópolis hoje é um destino turístico enorme, principalmente para os jovens, né? Então, se você não tomar cuidado com isso, com certeza é dor de cabeça. Aqui eu tenho uma outra manifestação que diz assim, ó, a minha pergunta é a seguinte: pode o fiador pedir exoneração do ônus assumido após já em tramitação em juízo a ação de despejo? O momento em que ele pode pedir exoneração é quando o contrato está por tempo indeterminado. Nesse momento, ele pode pedir exoneração e ele responde por aquela obrigação por 120 dias. Tá? E como eu falei anteriormente, nesse período o locatário teria que substituir essa garantia. Mas durante aquela ação de despejo, se ele se exonera, de qualquer forma ele responde por aqueles aluguéis que já venceram. Né? Ele pede exoneração e ele tem 120 dias que ele ainda responde por isso. Mas aquelas obrigações que já não foram cumpridas, ele é responsável por elas sim. Ele é o garantidor. Ele se comprometeu com o proprietário que assinou o contrato, porque ele iria garantir aquela relação. É até importante, se me permite, é o seguinte: a fiança, né, a palavra fiador vem de fidúcia, confiança. Então, a lei, a alteração, ela trouxe aspectos muito importantes no artigo 12, em que ela prevê outros casos de exoneração. Né? Por exemplo, você está dando a fiança, você é fiador de um casal. Se esse casal vem a se separar, vamos supor, uma separação judicial, um divórcio, né? Ou a morte de um deles, né? E você uma dissolução da união estável. Esse tipo de situações, vamos supor, em caso de separação, ele pode, né? Se exonerar. Diz, olha, a minha relação de confiança é com aquele que não está mais no imóvel, né? Ou seja, sim. Então, nesses casos também pode acontecer. A lei, ela é bem específica, né? Morte, dissolução, separação. Então ela tem um rol que também... Ela deixou claro que antes não era claro. Isso é muito interessante, foi muito bom. Sim. Uma outra questão aqui é o seguinte: qual é o critério para o reajuste do aluguel? Bom, além do indexador e GPM, enfim, pode haver uma negociação direta? Como é que funciona isso, hein? Bom, como é que se dá isso? O artigo 8º da lei do inquilinato, ele estabelece que as partes podem acordar a alteração no valor do aluguel. Qualquer momento. Mas em qualquer momento, no decorrer do contrato, não. O reajuste do aluguel é anual. Tá? Previsto, na verdade, não na lei do inquilinato, mas isso veio com o plano real. Sim. E o reajuste seria anual. Tá. Mas nada impede que as partes sentam, olha, o aluguel está defasado, eu gostaria que tivesse um aumento, e o locatário concorde. Reconheça... Mas isso pode acontecer no decorrer do contrato, menos num período inferior a um ano? Como pode acontecer? O proprietário, por exemplo, ele não pode pedir o imóvel na sua vigência, mas ele pode sentar com o locatário e explicar a sua situação. Aconteceu um problema na minha família, eu estou precisando do meu imóvel. Poderia desocupar? E o locatário pode concordar com a desocupação. Então, as partes podem acordar nesse sentido. O locador não pode obrigá-lo a reajustar fora dos prazos, mas nada impede que sentem e façam um acordo. Hoje o que nós temos de jurisprudência, mesmo em função das mudanças na lei do inquilinato, mas a história, aquilo que eu tinha falado rapidamente aqui sobre o valor social do imóvel. De repente, você pega uma família hipossuficiente que está num aluguel,
o pai, mantenedor dos filhos, da família, família em dificuldade, inadimplente. O magistrado ele pode levar isso em consideração na hora do despejo? Olha, o magistrado é um princípio, ele pode, em regra ele pode. Agora, é claro que ele vai observar sempre caso a caso, né? É claro que numa relação como a de locação, isso é mais difícil acontecer. Ou seja, não imagine que vai entrar num imóvel, não vai pagar e porque eu tenho um filho ali dentro eu não vou sair. Não é assim. Isso é uma infração contratual. Então isso é muito importante, né? Agora, por exemplo, os tribunais, agora em outro lado, os tribunais, eles disseram que, por exemplo, a liminar de despejo, uma decisão recente do STJ, inclusive, em que as liminares para despejo, elas não estão adstritas ao que determina a lei. Se o juiz encontrar, por exemplo, algum outro motivo que autorize essa liminar, ele pode dar, ou seja, ele tem essa liberdade. Agora, o juiz ele vai sempre, pela prudência dele, vai observar caso a caso. Agora, essa questão de que pode, vai sair pela função social do imóvel e tal, não. Por quê? Porque isso é decorrente de uma contratação. E na contratação, essa situação do pagamento é obrigação precípua do locatário. A primeira obrigação dele está lá na lei, pagar os aluguéis em dia. Bom, pode avançar ainda mais a alteração? Há espaço para outras mudanças ou nós precisamos nos acostumar a elas? Não, temos sim espaços até para mais avanços. Eu não tenho dúvida que talvez daqui mais 20 anos estejamos aqui de novo discutindo outras alterações da lei do inquilinato, porque existem ainda espaço aqui para tratar de outras questões que são novas, como o próprio Build to Suit, né, que são hoje as locações de prédios que são construídos especificamente de acordo com as necessidades do inquilino, né, que isso hoje mais a legislação não trata. Mais funcional. Né, existem casos, né, de que a empresa investe e constrói especificamente para ser alugado para aquele inquilino em particular, né? Então é uma construção muito específica, né? E isso a própria lei do inquilinato ainda não trata, não tem legislação específica nesse sentido, né? O mercado ainda tem que se adaptar, né, a algumas questões da lei. Volto a frisar aqui, o aluguel sem garantia locatícia ainda pode caminhar um pouco mais, né? As pessoas podem ainda se encorajar um pouco mais em fazer esse tipo de aluguel, né? E com a ideia de que, lembrando de que quando saiu a lei, as pessoas ficaram um pouco temerárias, né, com relação a serem despejadas a qualquer momento. Sim. E não, isso não acontece. Tem todo o devido processo legal que deve ser respeitado. Perfeito, É bom sempre lembrar disso. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Um ótimo final de semana. Amanhã tem conversas de sábado, você acompanha. E nós estaremos de volta na segunda-feira aqui com Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.